pessoal! Hoje a nossa aula é de matemática e vamos falar sobre gráficos. Habilidades: identificar e diferenciar as variáveis e suas frequências e os elementos constitutivos, título, eixos, legendas, fontes e datas em diferentes tipos de gráfico. Curtam os nossos vídeos, se inscrevam em nosso canal para ficar mais inteligente em matemática. Observe a tabela abaixo. Bom, nessa tabela vamos falar sobre o consumo diário de energia de uma casa. Aparelhos ou equipamentos. Eu tenho lâmpada de LED, rádio ou som, TV de 29 polegadas, eu tenho chuveiro e eu tenho videogame. A quantidade de lâmpada é uma. A potência em watts desse aparelho é de 10 watts. E a utilização diária numa casa é de 5 horas. Então, o consumo médio diário é de 75 watts hora dias. O rádio é uma quantidade que é 20 watts de potência e fica 3 horas ligados. Então, é 20 vezes o 3 dá 60 watts no dia. A TV de 29 polegadas, uma quantidade de uma, é de 110 watts o aparelho, que fica 5 horas ligados, então é 110 vezes o 5, que dá 550 watts hora dia. E o consumo médio diário do total é 4.275 watts horas por dia. A fonte dessa tabela é adaptado da Eletrobras, disponível nesse endereço, acessado em 2/12 de 2019. Responda. Vou colocar a tabelinha aqui do lado. Pergunta: qual o título e a fonte dessa tabela? Qual é o título dessa tabela? É o consumo diário de energia. Observem aqui. Qual é a fonte dessa tabela? Olha aqui a fonte, aqui embaixo, adaptado da Eletrobras, disponível em e acessado em 2/12 de 2019. Outra pergunta: se uma residência tiver 6 lâmpadas de LED, qual será o consumo diário total dessas lâmpadas? Uma lâmpada de LED é de 75 watts horas dias. E agora ele quer quanto? 6. Então, o que eu tenho que fazer? Se uma lâmpada é 75 watts horas dias, então eu vou fazer 6 vezes o 75, que dá 450 watts horas dias. Outro: qual desses aparelhos tem o maior consumo de energia diário? Esse aparelho foi o mais utilizado? Bom, vamos observar aqui. Qual deles tem a maior consumo diário? Então, vamos ver. Vamos olhar aqui: lâmpada de LED, rádio, TV, chuveiro e videogame. Então, vimos que é o chuveiro. O chuveiro ele tem 3.500 watts hora dia. E ele não é o mais usado. O mais usado foi a lâmpada e depois a TV. Ó, o chuveiro ele fica 1 hora ligado. E a lâmpada fica 5 horas o quê? Ligada. E a TV também fica 5 horas ligada. Só que, porém, o consumo do chuveiro é bem maior o watts horas dia. A potência dele é maior. Preciso de mais potência para colocar o chuveiro ficar ligado.
Observe a tabela. Atividade de lazer preferida pelos alunos do 7º ano. Bom, então eu tenho uma tabela onde as respostas é pratico esportes, 12 alunos, leio livros e revistas, 6 alunos, passeio com a família, 8 alunos, assisto a TV, 5 alunos e jogo videogame, 8 alunos. Vamos colocar a tabela aqui do lado e vamos responder. Qual o título da tabela? Vamos olhar o título dessa tabela. É atividade de lazer preferida pelos alunos do 7º ano. Pergunta: qual a atividade mais preferida pelos alunos? Observem bem, qual é a atividade preferida deles? O que é? Praticar esportes com 18 alunos. Outra pergunta: qual é o total de alunos entrevistados? Entrevistados são 12, mais 6, mais 8, mais 5 e mais 8, que dá um total de 39 alunos. Bom, então vimos as tabelas. O que elas têm? Elas trabalham com o título da tabela, a fonte, são informações importantes da minha tabela. O que é importante é o conhecimento por visualização. Você observa a tabela e já visualiza a minha pesquisa, do que se fosse um texto. Coletar dados é usado em pesquisas, as tabelas. E ela é melhor para organizar as informações. E também mostra com clareza as informações do cotidiano de uma pessoa, que a gente viu o consumo diário de uma casa e vimos também o esporte, que é uma das atividades mais preferidas dos alunos do 7º ano. E também podemos trabalhar com gráficos, tabelas e gráficos, podemos ver tudo isso daqui de informação do cotidiano de uma pessoa. E os gráficos? Atividade de lazer preferida pelos alunos do 7º ano. Aqui está a minha tabela. Em cima dessa tabela, eu posso fazer o quê? Um gráfico. No caso, a minha tabela se transformou em gráfico. Ó. Praticar esportes, livros e revistas, passear com a família, a TV e o videogame. Vocês olhando a tabela e o gráfico, qual que fica mais visual, mais legal, mais interativo para se observar? Com certeza é o quê? Um gráfico. E eu tenho vários tipos de gráficos. Eu tenho os gráficos de linha, eu tenho os gráficos de coluna, eu tenho os gráficos de barras, eu tenho os gráficos de setores e eu também tenho os infográficos, que a gente vai classificá-los eles agora. Os gráficos de linha, ele tem essa propriedade. Elas são todas feitas de pontos. No caso, esse daqui é o faturamento de uma empresa em 2015, onde a gente observa o aumento e a diminuição do seu faturamento em milhares de reais. Eu também posso ter um gráfico de linha de mais de uma informação, que é níveis de poluição durante as chuvas. O vermelhinho é poluição. E o azulzinho é a chuva, quantidade de chuva e de poluição. Um gráfico de linhas. Agora um exemplo de gráficos de coluna. No caso aqui são os torcedores de futebol. Temos Palmeiras, Santos, São Paulo, Grêmio e Flamengo. E aqui é a quantidade de torcedores. Um gráfico de coluna, ele também pode falar sobre várias informações. No caso aqui, ele está falando venda por região de geladeira, de fogão, de micro-ondas e de cafeteira.
Observem, no norte, no nordeste, no sul, no sudeste e no centro-oeste. Agora é o gráfico de barras. Aqui é o gráfico de barras de taxa de mortalidade específica por gênero e faixa etária. Caso aqui é um GIF, observem que ele muda. Mulheres, homens. E agora eu também posso apresentá-lo mudando as suas coordenadas aqui, ó, 2016, 2008, 2010. Também é um gráfico de barras interativo. Agora, eu falo de gráficos de setores. Normalmente, quando fazemos um gráfico de setor, a gente está fazendo em porcentagem. No gráfico de comidas, onde temos pizza, algodão doce, cachorro-quente e pipoca. Um outro tipo de gráfico de desmatamento na Amazônia, os anos e o desmatamento por região. E também temos os infográficos, e são gráficos que a gente coloca a interatividade do assunto, cenário das mídias sociais no Brasil, engajamento em redes sociais. Então é o tempo que o pessoal fica na internet, é o tempo gasto online. E daí coloca aí homens e mulheres. Observe que temos desenhos. E aqui é o que, ó? Se eu estou falando do Brasil, está falando em as regiões aqui também, ó. Ásia, Oriente Médio, América Latina, América do Norte e Europa. Observe bem que é um mapa aqui no desenho de azul e verdinho. E por último, eu tenho um infográfico com bebidas de cafeína. Observe que eu tenho desenho das minhas bebidas e a quantidade de cafeína, todas elas, que é um infográfico interativo. Espero que tenham gostado da aula. Comentem, bons estudos e fiquem com Deus.